A névoa matinal dissipava-se lentamente sobre os vastos campos, revelando o verde úmido dos prados, as fileiras de árvores bem podadas e o caminho de entrada coberto de cascalho que levava até os estábulos. Amélia Landgrave, com as botas de montaria bem ajustadas, caminhava tranquila pela trilha, com mãos experientes. Trançava seus cabelos castanhos rebeldes em uma trança firme, enquanto inspirava profundamente o ar fresco impregnado de cheiro de feno molhado. Aquele seria um dia quente, como de costume. Ela queria adiantar o treinamento básico antes que o sol atingisse o ponto mais alto. Os estábulos a receberam com o som inconfundível de bufos, relinchos e o suave bater de cascos sobre a madeira. O lugar tinha alma. Cada cavalo tinha seu próprio temperamento, suas manias, seus horários. Amélia os conhecia a todos, como se fossem parte dela. Bom dia, minha linda, murmurou com um sorriso, parando diante do boxe de Gracia, uma égua cinza de olhos inteligentes. Gracia havia sido sua primeira companheira, sua primeira grande lição. Seu pai, dono de uma pequena fábrica de autopeças, a presenteou no seu aniversário de 15 anos. Dizia que uma adolescente precisava de algo sério com que ocupar a mente e as mãos, para se manter longe de más decisões. E assim foi. O que começou como um passatempo tornou-se uma vocação. Uma carreira. Amélia cursou a universidade, especializou-se em criação de cavalos e logo ganhou notoriedade como treinadora de salto equestre. Aos 22 anos, já era reconhecida em vários círculos pelo talento nato com os cavalos e pela capacidade de conexão com os jovens cavaleiros. Foi numa tarde chuvosa, quando a lama impossibilitou qualquer treino, que ela acompanhou seu pai a uma exposição industrial. Lá, entre máquinas, parafusos e engrenagens, conheceu Tobias. Estava em pé, com as mangas da camisa arregaçadas, explicando com entusiasmo o funcionamento de uma máquina complexa. Tinha um sorriso caloroso, uma voz firme, e uma paixão no olhar que Amélia achou inquietantemente familiar. Falava do seu trabalho com a mesma devoção com que ela falava dos cavalos. Em poucos minutos, Tobias passou de um desconhecido a alguém fascinante. Depois daquela primeira conversa, vieram outras, visitas esporádicas aos estábulos que se tornaram mais frequentes. Caminhadas ao entardecer entre prados e árvores. Conversas infinitas sobre sonhos, ambições, sobre tudo e sobre nada. 6 meses depois, ele a pediu em casamento em uma clareira na floresta, aos pés de um velho carvalho. O casamento foi modesto, mas memorável. Amigos próximos, família e a natureza como testemunha. A lua de mel foi uma viagem de carro, descobrindo vilarejos, compartilhando silêncios confortáveis e risos espontâneos. Em seguida, vieram a busca por um lar. Amélia sonhava com um lugar próprio, onde pudesse ter sua escola equestre. E Tobias a apoiou desde o início. Encontraram uma antiga fazenda a meia hora da cidade. A casa era rústica, precisava de muitas reformas, mas o terreno era amplo, com colinas suaves, um rio próximo e espaço suficiente para construir um estábulo e uma pista. Compraram com economias conjuntas e empréstimos da família. O primeiro ano foi um turbilhão de trabalho: reformar a casa, construir a área de treinamento, cercar os pastos, conseguir os primeiros alunos. E então, pouco a pouco, o que era um sonho se tornou realidade. O boca a boca trouxe os primeiros clientes. A qualidade do treinamento e o atendimento personalizado fizeram o resto. Amélia não apenas treinava cavaleiros experientes, também recebia crianças e iniciantes, com uma paciência e alegria contagiante. Para ela, o vínculo com os cavalos era quase sagrado. E transmitir isso era sua verdadeira vocação. Às tardes, quando o trabalho terminava, Tobias aparecia nos estábulos com um bule de chá. Sentavam-se no banco da entrada e observavam o sol se pôr atrás das colinas. Falando sobre planos para o futuro, expandir o estábulo, comprar mais terrenos, talvez formar uma família algum dia. Tudo parecia perfeito, pelo menos por fora. Mas as mudanças raramente chegam como tempestades. Às vezes, infiltram-se como a umidade nas paredes, lenta e insidiosamente. No começo, foi a promoção de Tobias no trabalho. Mais reuniões, mais responsabilidades, mais viagens. Depois, foi o desprezo pela rotina do campo. A casa que antes amava agora parecia incomodá-lo. Um dia, durante o café da manhã, sem sequer olhá-la, disse: vi umas casas geminadas na cidade, com garagem, asfalto limpo, sem cheiro de estábulo. E os cavalos, meus alunos? Perguntou Amélia, sentindo algo se partir por dentro. Você pode dar aulas no centro equestre da cidade. Já não precisa carregar tudo isso sozinha. Mas para Amélia, aquilo não era um fardo. Era sua vida. A conversa ficou suspensa, como uma nuvem densa entre os dois. Mas não foi a última. As discussões tornaram-se frequentes. Tobias começou a dormir no sofá, a sair cedo e voltar tarde. Os fins de semana já não eram mais deles. Os jantares em comum tornaram-se exceções. Amélia, imersa no trabalho, tentou ignorar os sinais.
Justificar as ausências. Os novos perfumes. As camisas diferentes. O olhar distante. Até que, um dia, ao estender a roupa, encontrou no bolso de uma camisa um recibo de um restaurante caro. Datado de uma quinta-feira à noite. Naquela mesma noite, ele dissera que teria uma reunião com clientes. A suspeita, até então tênue, invadiu-a como veneno lento. E quando, por acaso, viu as mensagens no celular esquecido em casa, senti sua falta. Ontem foi incrível, o mundo inteiro balançou. Dalila H.S. era o nome que aparecia na tela. Uma mulher que ela não conhecia, mas que estava presente na vida do marido de uma forma que a dilacerava por dentro. Naquela noite, Amélia não jantou, trancou-se no estábulo com Gracia. Escovou a égua por horas. O animal, com seu instinto quase humano, sentiu sua angústia e encostou o focinho em seu ombro. Amélia chorou em silêncio, sem forças para gritar. Tudo estava desmoronando, mas ela não reagiu de imediato. Observou, esperou, prestou atenção a cada gesto de Tobias, a cada desculpa, a cada viagem de negócios. Quando ele disse que iria a um seminário em outro estado, algo dentro dela já sabia. E quando sua colega no supermercado comentou que o seminário havia sido cancelado há semanas. Não restavam dúvidas. O coração de Amélia estava partido, mas não destruído. Ela sabia que algo precisava mudar. Não permitiria que tirassem a vida que ela havia construído. Não permitiria que as mentiras de um homem destruíssem o que ela ergueu com anos de esforço. Suor e paixão. E essa determinação, nascida da dor, seria apenas o início de algo muito maior. Os dias seguintes à revelação foram como caminhar sobre cacos de vidro. Amélia movia-se pela casa como uma sombra. Mecanicamente, cumprindo suas tarefas com a mente distante. Cada canto parecia guardar um eco das mentiras de Tobias, os risos fingidos. Os planos rompidos. Os beijos vazios. Ela não conseguia dormir. Não conseguia comer. Só encontrava paz entre os cavalos. Onde a rotina e a responsabilidade não permitiam pensar demais. Quando Tobias voltou do suposto seminário, com o rosto cansado e a mala de viagem em uma das mãos, Amélia já não era a mesma mulher que ele havia deixado alguns dias antes. Estava sentada na sala de estar, com um pendrive sobre a mesa e o computador aberto. Não houve gritos, nem lágrimas, apenas uma frase dita com uma calma cortante que fez o ar na sala se tornar denso. Como foi o seminário? Tobias congelou. O suor brotou em sua testa. Mas tentou manter a compostura. Mentiu. E Amélia, com um único clique, desfez a mentira ao mostrar as fotos. Ele, abraçando uma jovem ruiva no meio do campo. Taças de vinho nas mãos. Ela não precisava de mais nada. Ele sabia. Não havia volta. A conversa que se seguiu foi uma dissecação cirúrgica do casamento. Amélia exigia respostas. E Tobias já não tinha forças para esconder nada. Confessou a relação. Confirmou os detalhes. Justificou a traição com frases vazias sobre tédio e crescimento pessoal. Pediu o divórcio. Sugeriu vender a casa. Queria começar uma nova vida com Dalila. Mas Amélia, ainda tremendo, recusou. Aquela casa, aquele estábulo, aquele terreno, não eram apenas paredes e madeira. Eram sua vida, sua história, seu sonho. Não permitiria que ele levasse tudo por causa de um capricho. Não aceitarei o divórcio, disse com firmeza, e não venderei a casa. Esta é a minha vida. Eu a construí com minhas próprias mãos. Você pode ir com sua Dalila. Mas não levará o que eu levantei. Tobias saiu furioso, deixando para trás ameaças disfarçadas de advertências. Nos dias seguintes, recolheu seus pertences em silêncio. Os cômodos se esvaziavam um a um. Como se alguém arrancasse pedaços de uma existência compartilhada. Amélia observava tudo calada, endurecida pela traição, agarrando-se à rotina como sua única defesa. Mas nada a preparou para o que veio depois. Numa noite fria de outono, enquanto cuidava de Star, uma égua nova com febre, Amélia adormeceu sentada numa cadeira ao lado do boxe. O silêncio do estábulo a envolvia como um manto. Até que um cheiro estranho a despertou. Era acre, químico, fora de lugar, cambaleando. Saiu, e o que viu a paralisou por alguns segundos. Uma luz alaranjada, crescente, dançava sobre o telhado de sua casa. As chamas devoravam a casa como uma fera faminta. Gritando, correu para fora. Discou o número de emergência enquanto tentava verificar se os cavalos estavam a salvo. Felizmente, o vento soprava na direção oposta. O fogo se espalhava com uma velocidade inquietante. Como se algo o alimentasse por dentro. Quando os bombeiros chegaram, o telhado já havia desabado. E as janelas estouravam uma a uma com o calor. Amélia assistiu sua casa, o lugar onde havia amado. Sofrido, sonhado, tornar-se uma massa fumegante de escombros. Um bombeiro, coberto de fuligem, aproximou-se. A senhora teve sorte de não estar dentro. A propagação foi muito rápida. Tudo indica que usaram algum tipo de acelerador. Isso não foi um acidente. Amélia mal conseguia processar as palavras. Ainda vestia sua jaqueta de trabalho. O rosto sujo de cinzas.
as mãos tremendo. Se não fosse pela febre de estar, teria dormido em casa naquela noite. E agora, estaria viva. Ao amanhecer, tudo o que restava era uma estrutura carbonizada. A polícia isolou a área. E o investigador do condado, Raymond Pierce, foi designado para o caso. Conversou com Amélia, fez anotações, perguntas, mas ela só conseguia pensar em uma pessoa com motivo, meios e conhecimento suficientes para aquilo. Mas não queria acreditar. Tobias, seria ele capaz? Quando o insinuaram pela primeira vez, Amélia balançou a cabeça em negação. Sua mente não estava preparada para aceitar que o homem que havia amado pudesse ter tentado matá-la. Mas os detalhes do incêndio eram precisos demais, técnicos demais, para terem sido obra de um amador. Então, o investigador disse algo que a congelou. O incêndio foi criminoso, e quem o provocou sabia exatamente o que estava fazendo. Amélia fechou os olhos com força. Ela entendia, sabia, mas aceitar era outra história. Sentou-se num banco em frente aos estábulos, enrolada numa manta, olhando para o nada. Não chorou. A dor era tão profunda que ainda não encontrava caminho para emergir. Dentro dela, um novo fogo se acendia. Não era de raiva, era de determinação. Não deixaria que a destruíssem. Não dessa vez. Porque mesmo tendo perdido sua casa, sua história, suas lembranças, ainda tinha o mais importante, sua vida. E não pretendia desperdiçá-la. O cheiro de fumaça ainda impregnava o ar quando Amélia, com os olhos secos de tanto conter o choro, sentou-se diante da agente da seguradora. O fogo havia consumido tudo: roupas, móveis, fotos de infância, documentos importantes. Nada restava da casa que havia construído com Tobias. Apenas o eco dos cascos dos cavalos ainda se fazia ouvir entre os estábulos, e era isso que a lembrava de que nem tudo estava perdido. Veronica Ashton, uma mulher de meia idade, impecavelmente vestida e com uma serenidade que contrastava com o caos recente, folheava uma pasta de couro com documentos organizados. Senhora Landgrave, disse com um tom profissional, mas gentil, fui designada para seu caso em nome da seguradora Continental. E devo dizer que o que encontrei na sua apólice é excepcional. Amélia ergueu os olhos, ainda incrédula. Esperava o pior, que inventassem desculpas, que dissessem que incêndio criminoso não era coberto, que negassem o pagamento. Segundo o que vejo aqui, continuou Verónica, seu seguro cobre 100% do valor de reconstrução da residência, a preços atualizados de mercado. E mais, também cobre as instalações auxiliares. Ou seja, os estábulos e a área de treinamento, mesmo que não tenham sido diretamente afetados pelo incêndio. O contrato permite a realocação completa do complexo para outro ponto da propriedade. Se a senhora desejar. Amélia piscou, como se tivesse ouvido errado. Está-me dizendo que posso reconstruir tudo. Verónica assentiu com um sorriso sereno. Não apenas reconstruir, disse Verónica com um leve sorriso, você pode melhorar tudo. Esse tipo de apólice é raro hoje em dia. Muito completa. Foi contratada antes do seu casamento. Suponho que tenha sido ideia de alguém com visão de futuro. Amélia sentiu um nó na garganta. Seu pai, ele havia insistido tanto naquele seguro quando ela começou a planejar sua escola de equitação. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter, repetia sempre. Na época, ela achou exagerado. Agora, estava literalmente salvando sua vida. Com as mãos trêmulas, assinou os documentos preliminares. Verónica explicou que a seguradora também cobriria os custos de segurança privada enquanto durassem as obras, já que o incêndio havia sido criminoso. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Em cidades pequenas, tragédias e milagres não demoram a chegar aos ouvidos de todos. Muitos se aproximaram para oferecer ajuda, comida, abrigo, mas o que mais impressionava era a força de Amélia. Não chorava em público, não se desmoronava, voltava ao trabalho com o mesmo empenho de sempre, como se nada pudesse quebrá-la. Porém, por dentro, algo havia mudado. Já não era mais a mulher que observava com medo os silêncios do marido. Agora tinha uma nova determinação. Quase feroz. Não se tratava mais de manter a vida que tinha antes, tratava-se de criar algo novo. Algo maior, algo verdadeiramente seu. Naquela mesma semana, começou a folhear catálogos de arquitetos, empresas de construção especializadas em complexos equestres, tecnologia de estábulos modernos, pistas cobertas com climatização automática, bebedouros com sensores, pisos que amorteciam o impacto dos cascos. Tudo aquilo que antes ela sonhava em voz baixa, agora era possível. A colina atrás dos antigos estábulos oferecia uma vista perfeita. Decidiu que ali seria o novo centro. Não queria construir sobre cinzas. Queria uma base limpa, firme, livre dos fantasmas do passado. Os alunos, ao saberem do projeto, se empolgaram. Muitos ofereceram ideias, desenhos, fotos de escolas equestres europeias. Pais de alunos, arquitetos amadores, engenheiros locais, todos queriam ajudar. Era como se, sem querer,
Amélia tivesse se tornado símbolo de resiliência para toda a comunidade. Sabe, disse Verônica uma tarde, enquanto analisa Van plantas tomando chá. Trabalho com seguros há décadas. Mas raramente vejo alguém que, após perder tudo, se levanta não para restaurar o que foi perdido, mas para superar. Amélia sorriu. Começava a entender, aquilo não era uma tragédia. Era uma oportunidade. E ela não pretendia desperdiçá-la. Enquanto o sol se punha sobre os campos, acariciou o focinho de Gracia, sua fiel égua, que se aproximava da cerca para observar as primeiras escavadeiras. Vamos ter um novo lar. Sabia, sussurrou, com um brilho novo no olhar, e vai ser melhor do que o anterior. As obras avançavam em bom ritmo. Dia após dia, as estruturas do novo complexo equestre começavam a tomar forma, colunas erguidas, telhados metálicos, paredes largas, canalizações subterrâneas. O que antes era um sonho rabiscado em papéis agora era um esqueleto robusto de aço e tijolos. Amélia, todas as tardes, subia até a colina e observava, com uma mistura de orgulho e espanto, como a vida florescia entre as cinzas. Mas nem todos compartilhavam dessa alegria. Do seu carro, estacionado numa rua próxima e escondido entre as árvores, Tobias observava, todas as manhãs, todas as tardes, cada passo das gruas e dos operários era seguido por seus olhos inquietos. Suas mãos suavam sobre o volante. Anotava horários, identificava padrões, memorizava os turnos dos seguranças. A frustração crescia dentro dele como uma doença silenciosa. Dalila, sua nova parceira, notou. Você precisa parar de pensar nisso, disse uma noite. Enquanto guardava suas coisas, isso não é saudável. Está-te consumindo. Mas Tobias não conseguia. Não suportava ver Amélia, a mulher que o desafiara, que recusara ceder o que ele achava que lhe pertencia. Prosperando, a cada tijolo assentado, a cada cerca instalada, sentia que perdia poder. O que começara como uma simples traição conjugal agora era uma guerra de orgulho. E ele estava perdendo. Os dias se encurtavam, as noites, cada vez mais frias, cobriam o terreno das obras com um manto de escuridão e silêncio, ou era o que Tobias pensava. Ele não sabia que, havia semanas, Verônica Ashton e o investigador Pearce haviam reforçado a segurança na área. Os movimentos recentes de Tobias, suas visitas furtivas, sua obsessão crescente, não tinham passado despercebidos. Câmaras ocultas foram instaladas, sensores de movimento ativados, e guardas armados designados em turnos rotativos. Naquela noite, a lua estava ausente, o vento soprava entre as árvores, e o complexo parecia adormecido. Mas não estava. Mike Jenkins, um dos guardas mais experientes, patrulhava o perímetro quando um leve estalo na cerca oeste chamou sua atenção. Não ligou a lanterna. Com anos de experiência, sabia que o silêncio era sua melhor arma. Parou, observou. Na penumbra, divisou uma figura agachada, avançando com cautela entre as sombras, carregando algo volumoso nos braços. Sem hesitar, Mike ativou seu rádio. Temos movimento. Zona Oeste. Possível intruso. Repito, possível intruso. Em minutos, outros 2 guardas cercaram a área. Quando as lanternas acenderam ao mesmo tempo, iluminaram o rosto transtornado de Tobias. Suado e ofegante. Nas mãos, um galão de gasolina e um dispositivo metálico improvisado, um detonador caseiro com temporizador. Tentou fugir. Empurrou. Gritou. Lutou. Mas foi rapidamente imobilizado. Chamem a polícia, ordenou Mike com voz firme, e o Pearce. Já sabíamos que ele tentaria. Amélia, que não conseguia dormir naquela noite, ouviu a movimentação da sala comum dos estábulos. Correu até a janela e viu tudo, os refletores acesos, os guardas detendo seu ex-marido, o galão rolando no chão. Seu coração parou por um segundo. Mas, desta vez, não houve lágrimas, não houve medo, apenas uma certeza fria, ele havia voltado para destruir tudo. A polícia chegou rápido. O dispositivo foi recolhido por especialistas em explosivos. Confirmaram, estava ativo. Havia fiação real. Havia temporizador. Teria havido uma explosão. Ele não quis arriscar com um curto-circuito dessa vez, comentou Pearce. Examinando a cena, ele ia com tudo. Amélia, de pé sob o céu estrelado, observou enquanto Tobias era colocado no carro da patrulha. Ele não tentou se defender. Não gritou. Apenas murmurou algo para si mesmo. Com os olhos perdidos. Como um homem derrotado por sua própria obsessão. Pearce aproximou-se com uma expressão sombria. Está bem. Ela assentiu, embora a voz não saísse. Nós esperávamos por isso, disse ele suavemente, mas mesmo assim, dói. Eu sei. Amélia olhou para o novo complexo em construção. Agora iluminado pelas luzes dos veículos policiais. Quase tirou tudo de mim, de novo, sussurrou. Mas não conseguiu, respondeu Pearce, porque desta vez você estava preparada. Porque desta vez, você não estava sozinha. E de fato, não estava. Verônica chegou pouco depois, de roupão e casaco.
Com o rosto sereno como sempre. Graças aos protocolos de segurança que ativamos. Temos todas as provas, disse. Revisando as gravações, e com isso, poderemos provar também o primeiro incêndio. É o fechamento perfeito para o caso. Amélia, ainda trêmula, fechou os olhos por um momento. Ele havia sido detido. Havia sido desmascarado. O medo, embora ainda pulsasse fraco em seu peito, já não governava sua vida. E pela primeira vez em muito tempo, ela soube com certeza que, desta vez, a vitória era sua. O julgamento começou um mês após a segunda tentativa de incêndio. O tribunal do condado, geralmente silencioso, estava lotado. Curiosos, jornalistas locais, vizinhos e conhecidos ocupavam todos os bancos, ansiosos por presenciar o desfecho do escândalo que abalara toda a região. O réu, Tobias Landgrave, engenheiro brilhante e marido traidor, estava abatido. As olheiras cavavam-lhe o rosto. E sua postura, curvada, quase vescida, contrastava brutalmente com a arrogância que um dia o definiu. Ele não levantava os olhos. Parecia um homem consumido pela própria ruína. Na primeira fila, Amélia, vestida com um sóbrio terno cinza e os cabelos presos em um coque firme, mantinha-se ereta. Ao seu lado, estavam Veronica Ashton, a agente de seguros que se tornara quase uma amiga, e o investigador Raymond Pearce, cuja presença silenciosa e firme lhe transmitia uma paz estranha. A promotoria não poupou detalhes. Com precisão cirúrgica, apresentou as provas do primeiro incêndio criminoso, análises forenses, vestígios de aceleradores, marcas de manipulação elétrica, esquemas elaborados por alguém com amplo conhecimento técnico. O réu sabia exatamente o que fazia, declarou o perito, não foi um ato impulsivo. Foi uma execução meticulosa. As testemunhas começaram a desfilar, vizinhos que viram Tobias na área em horários estranhos. Colegas de trabalho que relataram suas perguntas suspeitas sobre dispositivos elétricos e materiais inflamáveis. A própria Dalila, com voz trêmula, confessou que seu parceiro havia falado várias vezes em fazer Amélia se arrepender. Eu não achei que fosse sério, balbuciou, nunca imaginei que ele realmente faria isso. Mas ele fez. A segunda tentativa, documentada pelas câmaras de segurança, foi o golpe final. Os seguranças relataram, passo a passo, como capturaram Tobias em flagrante, carregando um galão de gasolina e um detonador caseiro, exatamente onde. Horas depois, passaria a primeira equipe de trabalhadores. As imagens falaram por si só. Depois foi a vez de Veronica. Com a segurança de quem domina seu ofício, explicou que o seguro fora contratado por Amélia muito antes do casamento. Que os prêmios foram pagos de uma conta pessoal e que não havia qualquer irregularidade na indenização. Sugerir que a Sra. Landgrave se beneficiou intencionalmente é absurdo, afirmou com voz clara. O único que tentou manipular o destino aqui foi o réu. Por fim, Amélia foi chamada a depor. O tribunal silenciou completamente enquanto ela subia ao estrado. Respirou fundo e começou a falar. Não havia ódio em sua voz, mas sim uma tristeza profunda e uma determinação inabalável. Contou sua história desde o início, como construiu sua vida com Tobias. Como ele mudou, como descobriu a traição, como quase perdeu tudo. Eu não conseguia acreditar que ele fosse capaz de me machucar, disse. Olhando para o júri, mesmo com as provas diante de mim, parte de mim ainda queria estar errada. Seu depoimento foi cru, sincero, sem dramatizações, apenas verdade. E isso foi suficiente. No momento final, Tobias foi chamado a falar. O silêncio se tornou espesso. Demorou alguns segundos para se levantar. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Eu não suportava vê-la vencer, admitiu, tudo se virou contra mim. Eu queria que ela sentisse o que eu sentia, impotência, solidão, destruição. Mas, eu estava errado. O júri deliberou por horas. Mas quando voltou, a decisão era clara. Culpado, em todas as acusações. A juíza, uma mulher idosa de olhar severo, pronunciou a sentença com tom firme. Tobias Landgrave é condenado a 8 anos de prisão em regime semiaberto. Além disso, deverá reembolsar integralmente a seguradora pelo valor pago e manter uma distância mínima de 500 metros da Sra. Landgrave e de sua propriedade. Amélia não sorriu, apenas fechou os olhos. O peso da tensão acumulada por meses começava, finalmente, a se dissolver. Na saída do tribunal, jornalistas tentaram arrancar declarações. Ela apenas disse: não há vitória no sofrimento. Mas existe justiça. E isso basta. Pearce a acompanhou até o carro. No trajeto de volta, falaram pouco, mas ao se despedir, ele disse com um leve sorriso: te vejo na inauguração do novo complexo. Certo, não pretendo perder, respondeu Amélia, com um sorriso sincero pela primeira vez em muito tempo. Um ano depois, o sol da manhã banhava o novo centro equestre. As pistas brilhavam, os estábulos eram modernos, arejados, amplos. A cafeteria estava cheia de pais, visitantes e alunos, e em seu escritório com janelas panorâmicas.
Amélia contemplava seu mundo, construído literalmente das cinzas. Tudo estava em seu lugar. Tudo era melhor. E o mais importante, era dela. A vida seguia em frente. E finalmente, era linda outra vez.